Oi, gente, a paz do Jesus, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem em nome de Jesus. Antes de começar o vídeo de hoje, eu quero pedir para você que não é inscrito que você se inscreva neste canal. Se você gostar desse vídeo, já curte, comenta, compartilha, envie esse vídeo, essa mensagem para os seus amigos, para os seus familiares. Seja um propagador do evangelho e que através dessa atitude o Senhor venha te recompensar tremendamente em nome de Jesus. Gente, eu gostaria de compartilhar uma palavra com você. Na verdade é um testemunho, uma experiência que eu passei há muitos anos e hoje eu estava ouvindo um louvor de uma cantora chamada Tamires Garcia. Esse louvor tocou demais meu coração e me fez lembrar de um momento da minha vida como cristão. E eu gostaria de compartilhar com você porque eu creio que através disso Deus vai falar contigo, Deus vai trazer uma palavra de direcionamento para você, porque eu sei que muitos de vocês que estão aqui, se já não passaram, estão passando pela mesma coisa. E eu gostaria de falar sobre lideranças abusivas aqui. Eu sei que é um tema muito pesado, eu sei que às vezes choca quando nós falamos sobre isso, lideranças abusivas, como se isso fosse impossível de acontecer no meio cristão, na igreja, no corpo de Cristo, mas é mais comum do que você possa imaginar. Hoje, na atualidade, existem, se brincar, mais ministérios abusivos do que ministérios que agem, atuam, como a palavra mesmo diz, como cura, como ministério de libertação, como ministério de unidade, que reflete a igreja primitiva lá de Atos, que vendia os seus bens e compartilhava com os pobres, com os necessitados, que ia atrás dos perdidos, daqueles que não conheciam o evangelho e declarava o evangelho, liberava a palavra do evangelho sobre eles e eles eram convertidos. Hoje em dia está havendo cada vez mais um fechamento da igreja, a tal ponto que o povo que olha, que está de fora, não quer fazer parte, aqueles que fazem, que estão dentro, estão cada dia mais desejando sair. Porque os líderes da atualidade, ou de grande parte desses ministérios, se perderam, estão indo em uma ideologia totalmente contrária à palavra do Senhor. Em vez de curar, esses líderes ferem, trazem jugo, peso, opressão sobre as suas ovelhas, sobre os seus membros. Trazem mais aprisionamento do que liberdade. E a palavra de Deus fala justamente sobre isso. De como nós, como corpo de Cristo, e ainda mais para aqueles que lideram, são líderes chamados para ser boca de Deus aqui na terra, devemos nos comportar. Eu gostaria de ler um texto que, para mim, é muito forte da palavra do Senhor, que reflete justamente a imagem do bom líder, da maneira que eu e você devemos nos comportar, agir como cristão de verdade. E isso também serve para nós observar. Será que no meio onde nós vivemos, nós não estamos passando por abusos espirituais daqueles que se dizem nossos líderes, daqueles que se dizem pastores, daqueles a quem o Senhor confiou o cajado de liderança? Porque nós não podemos nos deixar serem oprimidos, feridos por medo, por opressão de que, se eu sair disso, se eu não aceitar mais isso, vou estar sendo rebelde, porque a palavra de Deus, ela mostra claramente que nós não podemos nos deixar serem feridos, oprimidos, abusados por conta de medos. Não. Nós não podemos mais ser escravos do medo e deixar com que esse sentimento maligno, faça com que eu e você vivamos a opressão de ser liderado por um líder carrasco, um lobo em vez de um bom pastor sobre as nossas vidas. E olha o que Jesus nos ensina através do Evangelho de Mateus, no capítulo 20, dos versículos 26 a 28. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder, que seja servo. Quem quiser ser o primeiro, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Aleluia. Jesus mesmo, como bom pastor, ele deu a vida pelas suas ovelhas, e assim ele nos ensina que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E eu, infelizmente, já passei por uma liderança que trazia sobre a minha vida jugo, opressão, que feria mais do que curava. E eu vivi isso por muito tempo, achando que se eu saísse desse ministério, eu estava agindo em rebeldia à palavra, rebeldia àquele líder, que isso traria maldição sobre a minha vida, que eu era obrigado a obedecer tudo aquilo que ele decretava sobre a minha vida, porque se eu não fizesse isso, eu iria ser amaldiçoado pelo Senhor. Mas aí, através da busca na palavra, vendo e lendo a palavra de Deus, eu vi que não é dessa maneira que Deus espera de um líder, de um pastor. E se Deus dá uma maneira como o pastor, o bom pastor, deve agir, e ele está agindo de uma forma diferente, os seus liderados, as suas ovelhas não têm obrigação nenhuma de aceitar
a sua liderança. Você não é obrigado a estar debaixo de uma liderança abusiva, de uma liderança que mais te fere, te oprime do que traz paz, cura sobre a tua vida. Que em vez de fazer sorrir, te mais faz chorar. Porque eu passei por isso. Eu sei quão doloroso é e quantas feridas isso trouxe sobre a minha vida, mas glória a Deus, Deus já me curou de todas elas. Por isso, hoje Deus quer falar com você. Não aceite estar debaixo de uma liderança abusiva. E um dos textos da palavra de Deus que mais nos dá a direção de como o Senhor deseja de um bom líder para as suas ovelhas, porque é isso que ele espera do bom pastor, é o Salmo 23, que ele diz: o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Olha que forte. Você vê aqui o cuidado de um bom pastor. O cuidado em zelar da ovelha, de cuidar da ovelha, de alimentar da melhor maneira possível, de estar com ela nos momentos de luta, de dor, de sofrimento, de morte. Então, se o teu pastor é um pastor que cuida da tua vida espiritual, que zela pela tua integridade, que nos momentos de luta, de dor, não está com você, se é um pastor que mais se preocupa em retirar a tua lã, de impor sobre você doutrinas que ele mesmo criou, ou doutrinas que não são da palavra de Deus, doutrinas de homens, isso não é um bom pastor, isso é um líder abusivo, e Deus não quer você debaixo dessa liderança. E como você consegue fazer isso? Como você conseguiu fazer isso, ô Jackson? Estudando a palavra de Deus. Porque se a palavra me diz como um bom pastor deve agir, tudo aquilo que o meu líder fizer que é contrário a isso, é um sinal de que ele está agindo contra a palavra de Deus, agindo de uma forma abusiva, de uma forma rebelde à palavra. Então, se eu sabendo disso, observando isso, aceitar, então a partir daquele momento eu vou ser cúmplice desse líder. E eu separei alguns pontos que para mim foram decisivos na minha saída desse ministério, para que eu saísse dessa liderança abusiva e me libertasse de tudo aquilo que era opressão sobre a minha vida. O primeiro ponto que eu observei é que um ministério que age de forma abusiva, e que foi o que eu passei, é agir de forma individualista. Ele traz uma divisão ministerial. Só o ministério dele importa, só o ministério dele é santo, só a sua igreja é a perfeita, todas as demais erram, menos a dele, e ele não aceita se alinhar a nenhum outro ministério. E por conta disso você não pode, jamais, ir a nenhum outro culto, participar de nenhum outro evento, de nenhuma outra igreja. Porque se você fizer isso e ele descobrir, aí a coisa vai ficar feia pro teu lado. Porque ele vai fazer de tudo para fazer com que você se sinta culpado, com que você sinta mal por você ter feito isso, trazendo um peso, uma opressão sobre a tua vida, a ponto de você achar que você foi rebelde à sua liderança e que você está sendo rebelde à palavra de Deus. Porque você, como ovelha do aprisco dele, não pode visitar outros apriscos, não pode conversar com nenhuma outra igreja ou com nenhum outro irmão de nenhuma outra denominação. Você não pode. A segunda coisa é ele começar a impor sobre você doutrinas que o próprio ministério criou. Doutrinas essas que não estão na palavra de Deus. E foi assim que eu observei no ministério que eu fazia parte. Tinha coisas lá que ele obrigava com que nós, membros, fizéssemos, que eu li a palavra e falei assim, mas Deus não está pedindo isso pra gente fazer. Não, porque se você não fizer isso, Deus não vai te abençoar nisso. Aí eu comecei a observar que ele estava fazendo com que a gente pensasse que com Deus é através de pagamentos. Se eu não fizer isso, Deus não me dá aquilo. Se eu não dar tal valor, Deus não vai me abençoar com tal coisa. Ah, vai ter uma campanha tal dia. Tem que você estar, porque se você não tiver, você vai ser amaldiçoado. Não, se você não fazer esse propósito, Deus não vai te honrar. Se você não fazer isso aqui, você não vai ser abençoado. Aí começou a trazer pesos e medidas, como se para Deus fosse através de barganhas. E aí, lendo a palavra, eu consegui novamente comprovar que isso era contra a palavra de Deus. Deus não é um Deus de barganha. Ministérios que fazem isso estão indo contra a palavra de Deus. Você não precisa pagar para ele te amar. Você não precisa pagar pela tua salvação. A palavra diz que a salvação é dom de Deus, é graça. É pela graça. Para que ninguém venha se vangloriar. Então, ministérios que começam a colocar um peso, um preço na salvação, estão indo contra a palavra do Senhor. E se através disso traz opressão sobre a tua vida, é um sinal de que esse ministério é um ministério abusivo. O terceiro ponto, que para mim foi um dos mais decisivos, se não o mais importante, foi que um certo momento eu fui participar de um culto em outro ministério. Até o momento eu não tinha falado sobre isso com o meu líder. E aí, nesse tempo, eu ainda não tinha começado a frequentar montes. E aí um amigo me chamou e eu fui. Só que infelizmente eu comentei com algumas pessoas desse ministério e aí chegou até o ouvido do pastor. Pra que eu falei isso? Ele me chamou em sua sala e, nossa, ele falou muito comigo. Trouxe assim uma chicotada
nas minhas costas. Você não pode participar de cultos em outras igrejas. Você não pode frequentar montes de outros ministérios, porque a ovelha minha não pode ir em outras igrejas. E se você fazer isso, você está sendo rebelde, Deus vai te amaldiçoar, porque você está agindo com rebeldia contra o teu líder. Porém, eu lembrava que na palavra do Senhor diz: quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. Eu falei, mas se Deus pede para que os ministérios sejam unidos, que as igrejas sejam em união, como assim? Se eu me unir ou participar de um culto, de uma célula ou de um monte, eu vou ser amaldiçoado? Que Deus é este que na palavra diz que Ele quer que nós vivamos em comunidade, em união? E agora está dizendo que se eu fazer isso, eu vou estar sendo amaldiçoado. E aquilo foi me intimidando cada vez mais. Eu comecei a sentir cada dia mais opressão. Eu nem sentia mais a presença durante os cultos. E por fim, algo que para mim foi a cereja do bolo, foi cada vez mais esse líder impor leis na igreja. E uma das principais coisas que ele falava era que aqueles que não dizimavam, que não ofertavam, tinham as suas vidas amaldiçoadas. Que para aqueles que não dizimavam fielmente, não poderiam tomar ceia. E aí eu fui pesquisar sobre a ceia. E um dos textos que para mim me chamou assim, foi clareza, foi luz do Senhor na minha vida. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 22, que é quando Paulo diz da maneira que nós devemos ceiar, conduzir a ceia. E como devem estar aqueles que vão ceiar. E uma das partes mais fortes desse capítulo é quando Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Só quem tem o direito de dizer se você pode ou não cear é você mesmo. Você vai ter que se examinar, ver as suas atitudes, as suas ações e dizer para você mesmo, olha, Jacques, eu estou disponível para cear. Ou, não estou disponível, porque eu estou com mágoa, estou com raiva, estou precisando perdoar a tal pessoa, então faça isso antes de cear. É isso que a palavra nos ensina. Se você tem inimizade com alguém, vá, peça perdão, perdoe e depois ceie. Mas só quem tem o poder de dizer para você ou não se você pode ceiar ou não é você mesmo. São as suas atitudes, as suas ações. E aí, quando eu li esse texto, eu falei, mas ele está dizendo que se eu não dizimar, que eu não posso, que a palavra me proíbe de ceiar. E aí, somando tudo isso, eu falei, meu Deus, como eu estou sendo sugado nesse ministério. Como minha fé está sendo cada dia mais podada. E como eu estou sendo abusado de forma espiritual neste ministério. E tudo isso me deu força para que eu saísse. Eu chamei esse líder e falei, eu estou saindo porque eu não quero mais fazer parte desse ministério. Eu não estou mais me adequando à visão desse ministério. Então, para que eu não faça nada que o fira, eu disse ao líder, eu prefiro sair e ir para outro ministério, a qual eu me conecte mais, a qual eu me sinta mais parte do ministério. E aí nós conversamos, ele liberou a minha saída, me abençoou naquele momento. E aí, gente, eu encontrei outro ministério que agia totalmente diferente. Um ministério que foi cura. Enquanto naquele que eu fazia parte me feria. Era de opressão, de dor, de jugo. E foi aí que eu entendi que Deus não nos quer em ministérios dessa maneira. Deus não nos quer sendo liderados por líderes, pastores dessa forma. Porque o bom pastor é aquele que ama, que cuida, que zela, que dá a vida pelas suas ovelhas. Que cada dia mais quer ver as suas ovelhas cada vez mais gordas, crescendo, avançando, estando cada dia melhores. Não aquele ministério que suga cada vez mais a igreja, que arranca cada vez mais a lã, que só quer sugar da ovelha e não quer cuidar da ovelha. Então, se você está em um ministério dessa maneira, ore ao Senhor, peça a direção do Senhor. Mas eu tenho certeza que Deus tem uma porta para você de escape. Deus não te quer dessa maneira. Porque o Senhor, como um Deus zeloso, Ele quer o nosso bem, como nosso bom pastor, como Ele diz em sua palavra. Ele quer cuidar de nós da melhor forma possível. Sem julgo, sem opressão, sem intimidação, sem dor, sem peso. Porque a palavra mesmo diz que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Que o que Ele tem para nós são planos de paz, de nos fazer prosperar, não de nos estagnar no mesmo estado de vida, no mesmo nível espiritual. Deus nos quer avançando. De início comendo papinha, mas a um ponto de começarmos a comer alimento sólido, como mesmo a palavra diz. Deus te quer avançando em um ministério que te faça avançar. Se até aqui você está em um ministério que te oprime, que te reprime, que te afasta, que te mantém paralisado, essa é a hora de você começar a buscar um ministério que te faça evoluir, fluir no teu chamado, no teu propósito. Amém? E eu peço ao Senhor que através dessa mensagem Deus traga para você um novo direcionamento, uma porta de saída. E que Deus venha te curar de todo abuso, ferida emocional, abuso espiritual que você possa ter passado ou esteja passando por algum ministério. Porque não é isso que Deus quer. Não foi para isso que Ele chamou a mim e a você. Ele chamou para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Se Ele, como bom pastor, deu a vida pelas suas ovelhas, é isso que Ele espera dos líderes que estão cuidando das suas ovelhas. Porque os pastores que estão aqui na terra cuidando da igreja de Cristo não são nossos donos. Nós somos ovelhas de Cristo que estamos sendo co-pastoreadas por esses pastores. Você não pertence a nenhum pastor aqui na terra. O teu pastor
é Cristo. O teu dono é Cristo, porque foi ele que morreu por você. Foi ele que se entregou naquela cruz, e não o teu pastor. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. Um beijo no coração e até a próxima.